nosso querido Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos ofertado a cada dia, de podermos contribuir com o avanço do Evangelho através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abençoa cada doador com rica bênçãos do céu. Faz com que seja próspero o lar de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? É bom estar aqui na casa de Deus mais uma vez e para louvarmos e enaltecermos o nome de Deus junto com você. Eu ganhei um pão hoje, amém. Fiquei feliz a beça. Eu não sei qual foi a irmã falou que fez. Cadê a irmã? Que fez? Ah, muito bem. Eu gosto muito de pão, irmã. Ok? Isso não é uma insinuação para você trazer outro amanhã. Não tem nada a ver, ok? Eu só estou falando que eu gosto. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. E a gente quer dar as boas-vindas para as visitas que estão hoje aqui. Que Deus abençoe vocês. Nós gostaríamos de conhecer vocês. Quem está aqui que não é membro da igreja, está visitando a gente? Olha que legal. Eita, uma grande multidão. Que bom que vocês vieram. Quem está do lado, dá um aperto de mão na pessoa, sabe? Bem caloroso, um sorriso bem agradável. Que a pessoa vem segunda-feira que vem, nem tem culto, mas ela fica tão feliz que vai vir na segunda aqui. Ok. Outro lembrete, se alguém estiver em pé e quiser se sentar, aqui na frente tem cadeiras, ok? Aqui na frente tem cadeiras. Vocês podem vir para cá, a gente aguarda. E os bons cavalheiros sempre olhando para a porta, porque se tiver alguma senhora em pé, você já levanta e dá o lugar. Gênesis capítulo 13, de 1 a 15. Antes de nós lermos a Bíblia, eu queria cantar uma música que eu gosto bastante, diferente com você. Aquela música Montanha. Quantos conhecem? Ok. Quem não faz ideia do que vai cantar? Não faço ideia, pastor. Ok. É muito bonita. Ela é muito significativa. Depois a gente vai orar e vai ler a palavra. Aqueles que conhecem, me ajudem aí. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve minha voz. Eu te preciso como eu nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte.
para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, sei que não podia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas teve de me chorar. Eu te preciso, nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Fecha teus olhos aí do jeito que você está e vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, primeiramente, que o Senhor nos concedeu, permitiu que estivéssemos vivos. Obrigado por ele. Nós vamos abrir a Bíblia agora para nós aprendermos do Senhor. Nos ajuda, nos traga iluminação da Tua Palavra, para que a Palavra ilumine a nossa vida e a gente aprenda com o Senhor, para não sofrer tanto. A maioria dos problemas, nós somos parte dele. A nossa ansiedade, a nossa maneira de enxergar o mundo, a gente complica um bocado de coisa. E a gente precisa aprender do Senhor. E viemos aqui nessa noite para aprender com o Senhor. Abençoe a cada irmão, a cada pessoa que está aqui hoje e veio visitar a tua casa, que ela saia daqui feliz e contente. Em nome de Jesus te rogamos, amém. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1. Gênesis 13, a partir do verso 1. Vamos, achou? Perguntar se você achou Gênesis é brincadeira, né? Vamos ler junto. Saiu, pois, Abrão do Egito e dirigiu-se para o Neguebe com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi junto. Abraão tinha se tornado muito rico, tanto em gado quanto em prata e ouro. Eles continuaram indo para o norte na direção de Betel, indo para o lugar para outro, até o lugar em que tinha acampado anteriormente, entre Betel e Ai. Chegaram ao lugar onde Abraão tinha construído um altar, e ali prestou novamente um culto ao Senhor. Ló também enriquecera muito na companhia de Abraão, possuindo muitas ovelhas, muito gado e muita gente a serviço dele. Mas a região acabou tornando-se pequena para os dois, porque tinha tantos bens que não havia sustento para ambos. Por isso, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nessa época, cananeus e fariseus habitavam a terra. Então Abraão disse a Ló: não deve haver brigas entre mim e você. Há versões que dizem: não haja contenda entre mim e ti, porque somos o quê? Somos parentes. Há versões que dizem assim: porque somos irmãos chegados. Não está a terra diante de você, vamos nos separar. Se você
escolher as terras do lado esquerdo, eu ficarei com as terras do lado direito. Se você escolher as terras do lado direito, eu ficarei com as terras do lado esquerdo. Ló, então, observou. Há versões que diz assim, e Ló levantou os olhos. E Ló levantou os olhos com atenção, a bela planície do Jordão, que era toda irrigada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, toda aquela região parecia muito como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, e comparável à terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu na direção leste, e se separaram um do outro. Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló armou as suas tendas nas cidades das planícies, estabelecendo-se perto de Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Disse, verso 14, lê comigo. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Lê. Olha onde está, da sua vista pode alcançar. Olhe para o norte, para o sul, leste e oeste. Toda a terra que está vendo, eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. 75 anos de chamado. Abraão viveu 175 anos e 100 anos ele andou com o Senhor. Ele andou 2.400 quilômetros, segundo os historiadores da Bíblia. Eu quero, junto com você, aprender lições do que nós acabamos de ler. A Bíblia diz assim, no verso 4, até o lugar do altar que ele havia construído. Todo lugar que Abraão passava, ele construía um altar. Por quê? Primeiro, ele era um adorador. Segundo, ele era um peregrino. Ele era viajor. Ele estava em um lugar, depois estava no outro, depois ele podia voltar para o mesmo lugar, era uma possibilidade. E se ele voltasse, ele já tinha construído um altar. Toda vez que Abraão parava em algum lugar, eu já imagino os servos comentando um com o outro. Ele vai fazer um altar. Ele vai fazer um altar. E os servos não erravam. Ele sempre construía um altar, aonde ele passava. Por quê? Porque se ele voltasse naquele lugar, ele já tinha um altar construído. Abraão nos convida, através dessa história, a também construirmos altares. Que tipo de altar? Altar de bom relacionamento. Por quê? Porque você nunca sabe o dia que você vai precisar daquela pessoa outra vez, ou vai passar por aquele lugar. Construir altar de bom relacionamento. Eu fiz conferência bíblica, fui obreiro bíblico numa favela no Rio de Janeiro chamado Bairro das Palmeiras. Era muito perigoso mesmo, muito perigoso. Para os irmãos terem ideia, de 15 em 15 dias tinha um tiroteio lá. Era muito complicado. E a gente tinha muito medo daquele lugar. E numa favela, uma coisa que você não pode inventar é pegar atalho. Se você for no Rio de Janeiro, pega a pista e vai direto. Se o GPS te mandar para algum lado que não seja a pista, repreende ele em nome de Jesus e vai direto, que é a melhor coisa que você faz. E um dia eu tinha saído tarde da conferência. Deixa eu te contar um detalhe dessa história. Dentro dessa conferência havia um garotinho pequenininho. Ele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. E enquanto o pastor estava pregando, o pastor olhava para mim e falava assim, Damião, vai cuidar daquele menino, porque o menino não deixava ninguém falar. Ficava correndo, andando para lá e para cá. E ele achava que eu me dava bem com criança, não sei porque ele pensou isso, e mandou eu cuidar do guri. Só que eu não sabia o que fazer para o guri ficar quieto. Então eu tive uma ideia. Eu peguei um pirulito e enfiava na boca do guri. Pegava ele no colo, e era o jeito dele ficar calado. Toda noite. Estratégia espetacular. Começava a conferência, ele já vinha com a mão estendida assim, querendo dinheiro para comprar pirulito. O que eu desse ficava tudo com ele. Se desse 5, ele trazia 2 pirulitos, um para mim. Agora você imagina, o irmão pregando e eu com um pirulito enfiado na boca. Era o jeito de guri ficar calado. Ele gostava muito de mim.
Todos os dias, todos os dias. Ele vinha, estendia a mão, dinheiro na mão dele, 2 pirulitos, um para mim, um para ele, e eu deixava ele no colo para ele não atrapalhar o culto. Nessa favela havia um bandido, tesoureiro da Boca de Fumo, chamado Maruí. Ele andava com 2 pistolas cromadas e uma granada do exército atrás. Todo mundo ficava preocupado com ele, e eu também ficava preocupado. E ele não gostava muito do nosso trabalho, porque a gente estava tirando a clientela dele. E numa dessas noites, quando terminou a conferência, eu ia voltar para casa onde nós estávamos hospedados e inventei de pegar um atalho dentro da favela. E enquanto eu estava na rua, muito mal iluminada, quem vinha no final da rua? Maruí. Eu e ele sozinhos na rua. Quando eu vi de longe, ele olhou para mim, eu falei, pronto, é hoje mesmo. É hoje. Troquei de calçada, ele trocou de calçada também. Eu disfarcei de novo e fui andando para o outro lado. Ele trocou também de calçada. Nessas horas, irmãos, Salmo 23, Salmo 91, até o Salmo 119, tu lembra nessa hora. Parou perto de mim, olhou para mim e disse aqui, pastor, vem aqui comigo chupar um picolé. Aí eu falei, não, mas eu não estou com vontade de chupar picolé, não, eu te agradeço. Ele colocou então a mão na pistola e eu achei que era uma boa ideia chupar picolé. E você tem razão. Chupei um picolé, chupei outro. Tinha um grupo jogando dominó no fundo da casa que estava vendendo picolé. Chupamos os picolés e ele olhou para mim, pastor, vamos jogar dominó. Vamos fazer uma dupla de dominó, nós dois. Irmãos, eu não estava mais recusando. E eu joguei dominó com um tesoureiro da Boca de Fumo, de uma favela. E eu pensei assim, esse cara deve estar me dando as últimas alegrias da vida, vai me matar depois. Terminou o dominó, ele segurou no meu braço, veio me trazendo para fora, e eu pensei, vai ser agora. Então ele olhou para mim e disse assim, pastor, você é sangue bom. Deixa eu traduzir isso para você. Lá no Rio de Janeiro, se um bandido olhar para você e disser que você é sangue bom, considere-se vivo. Ele gosta de você. E eu não entendi. Não entendi. Um dia, dando estudo bíblico durante o dia, eu caminhando pela favela, eu vi ao longe Maruí, junto com a companheira dele, e no meio, o menino, filho dele que eu pegava no colo. Eu construí um altar aonde eu precisava voltar. Há pessoas que não aprendem isso. Não aprendem. Brigam com todo mundo. Devem a todos. Maldizem e se esquecem que um dia tem que voltar ao lugar. Eu aprendi algumas coisas com Abraão. Aprendi com Abraão que a minha boca não ganha liberdade quando eu entro dos meus portões. Eu quero dar uma palavra para você que é crente e gosta de falar palavra de baixo calão. Lava essa boca no sangue de Jesus. Lava os teus olhos no sangue de Jesus. Aprendi outra coisa com Abraão, que na minha casa eu posso estar livre dos irmãos, mas eu não estou livre dos anjos do Senhor. Eu tenho que tentar viver o cristianismo dentro de casa. A palavra de Deus diz que havia muito gado do lado de Abraão e do lado de Ló. Nesse tempo, Canaã passava por uma das maiores secas. Uma das maiores secas que já existiu. E não havia grama suficiente. Então a palavra de Deus diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do rebanho do gado de Ló.
houve briga. Um grupo de pastores que estavam cuidando do rebanho de Abraão começaram a brigar com outro grupo de pastores que cuidavam do rebanho de Ló. Briga. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem eram os proprietários do rebanho? Quem devia estar brigando? Quem é que está brigando aqui? Os pastores. Brigando por coisa que não era deles. Você já percebeu que nós somos assim também? Somos mestres em brigar por coisa que não é nossa. Eu fui pastor de uma igreja por aí, que é melhor falar por aí. E a igreja estava dividida. Os irmãos estavam brigados com os outros. Eu cheguei lá na igreja, a igreja estava dividida. Um lado da igreja ficaram de um grupo e outro lado era de outro. E não tem coisa pior do que briga de irmão. É um mau testemunho terrível. As pessoas que não conhecem a palavra olham para nós, se eles mesmos estão brigando, eu vou fazer o que lá? E estava dividida a igreja, e eu fui ser pastor dessa igreja. E eu queria saber por que os irmãos estavam zangados um com o outro. E eu perguntei para um diácono. E o diácono, pastor, vem cá que eu vou te mostrar. Aí o diácono me levou e, aqui pastor, o motivo da briga. Eu falei, cortina? Ele é. A cortina que está causando... Eu falei, vocês estão brigados por causa de cortina? Aí eu fiquei curioso. Me explica. Ele disse, pastor, porque metade da igreja acredita que a cortina deveria combinar com os bancos. A outra metade acreditava que a cortina deveria ser da cor da cortina do tabernáculo do tempo de Moisés. E ele me perguntou assim, de qual lado de cortina o senhor vai ficar, pastor? Abraão era um homem de Deus, era um homem poderoso. E há uma coisa interessante que eu percebi aqui, queridos, dentro dessa história. O problema não era a cortina. Nunca é a cortina. O problema nunca são os bancos. O problema nunca é o som. O problema nunca é a roupa da irmã. O problema nunca é o cabelo da outra. O problema nunca é o cosmético. Nunca é esse. Sabe onde é o problema? Quem é que manda aqui? Esse é o problema. Quem é a família mais influente? Quem é da família mais poderosa que vai mandar aqui dentro? Esse é o problema. O problema não era a grama, mas quem era o grupo de pastores de rebanho mais forte que iriam impor o local que deveriam colocar o rebanho para pastar. Eu tirei férias um dia, de janeiro, não tinha dinheiro e fiquei lá pelo Rio mesmo. Quem é que já tirou férias sem nada, sem um tostão? Levanta a mão. Pronto, eu tô em casa então. Não tinha dinheiro. E quando não se tem dinheiro, fica em casa. Eu morava no local de praia, no Rio de Janeiro. E marido em casa não dá certo. Sabe o que é o bom? É você sair cedo e voltar de noite, irmão. Sua família está bem assim. Tirei férias, fiquei em casa. Minha esposa já começou a olhar. Damião, não tem nada para assim para você ir, não? Não tem assim um lugar assim que você quer ir? Quer um conselho, irmão? Você que fica em casa, arruma um troço para você fazer. Tá bom? Planta, capim na frente da casa, mas tudo coisa que seja assim, do portão para fora. Eu percebi a mensagem que a minha esposa mandou para mim, então eu tomei uma decisão. Eu resolvi surfar. Comprei uma prancha de bodyboard, aquela prancha pequena, rápida. Comprei aquela camisa coladinha. Comprei uma bermuda à vontade, bandeirosa. E ela olhou para mim, você vai surfar, amor? Vou. Só que eu nunca tinha surfado. Cheguei na praia de Cabo Frio, ondas de 2,5, 3 metros de altura, e os meninos com pranchas altas, os meninos da igreja me olharam. Eu vim surfar. E eles estavam com vontade de rir. Eu falei assim, como é que faz isso aqui? Pastor, essa coisa pequena aí, tu joga na onda que ela vai descer. E eles me jogaram logo no buraco.
O que é isso, pastor? É onde as ondas quebram e te levam para o fundo. Os irmãos da igreja fizeram isso comigo. E eu fui. Onda gigantesca. Tentei me equilibrar. Caixote. Fiquei afundando, irmãos. E os garotos, vai, pastor, que uma hora vai conseguir. Irmãos, eu fiquei ali, ó. 1, 2, 3. Uma semana. Eu sou bom nisso. Com menos de 2 semanas. Como é que está? Eu já sei que vai lá para casa. Tudo bem, Damião, tudo bem. Estou indo para aí, venha para cá. Eu aproveitei que o pastor estava lá, o que eu fiz? Coloquei minha roupa, coloquei meu short, peguei minha prancha. O que você vai fazer? Vamos lá que eu vou te mostrar uma coisa que você... Tu surfa? Cheguei na praia, irmão, joguei a prancha nas ondas. A primeira onda eu desci. E já fiz aquela manobra. E quando eu cheguei na areia, o pastor, quando viu que alguém parecido com ele, alguém que tinha a mesma função dele, estava fazendo algo que ele não fazia, nasceu no coração dele. O que nasceu no coração dos pastores de Abraão e Ló. Ele não pode ser melhor do que eu. Pegou a prancha da minha mão, eu consigo também. É fácil. Vai para ali, ó. Ali é que é bom. Entrou no local onde as ondas retornam. Afundou a primeira vez, a segunda. Eu sentado na areia. Vai, pastor, que vai dar certo. E afundou 1 hora. Afundou 2 horas. Só que com menos de 2 horas ele conseguiu se equilibrar na prancha. E quando eu percebi que ele fez em 2 horas o que eu só consegui em 1 semana, eu já não fiquei mais feliz. Ele estava descendo as ondas e eu já fiquei em pé. Quando ele estava quase conseguindo fazer a manobra, nasceu no meu coração. O que nasceu no coração dos pastores de Abraão e Ló. Ele não pode fazer em um dia o que eu levei 1 semana. Entrei na água com ímpeto. Peguei a prancha da mão dele. Ele, peraí, Damião, eu vou embora que isso aqui não é coisa para pastor. E deixa eu dar um recado que precisa ficar no coração dos líderes dessa igreja. Os que foram chamados por Deus não estão brigando por causa de nada. Se você vir um líder que está brigando por posição, que está fazendo questão de ser, ele não foi chamado por Deus. Abraão era um homem segundo o coração de Deus. Não haja contenda entre nós. Não, eu que quero ser o líder de desbravador. Seja, não haja contenda. Não, irmã, eu que vou sentar aqui. Senta, fica aí. Não haja contenda. Fala para o teu irmão do lado, diga, não haja contenda, não haja contenda, não haja contenda. Quem foi chamado por Deus não fica criando briga. E deixa eu te dar outra palavra, leva isso para a sua casa também. Leva isso para a tua família. É difícil, pastor, mas precisa ser assim. Para você viver em comunidade, tem que escolher entre a razão e as pessoas. Os dois você não pode ter. Escolhe, você quer família ou razão? Então escolhe. Se ficar com a razão,
tem o risco de perder família, ou a razão. A palavra de Deus diz que Abraão olhou para Ló e disse assim: Ló, escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não precisava fazer aquilo. Por quê? Porque ele era patriarca. Ele tinha a primazia de escolher. Ele quem tinha que escolher. Mas você vê como ele era um homem poderoso. Por isso que Deus chama Abraão de pai da fé. Ele olha para um sobrinho e diz assim: escolhe você. A grandeza de um homem não é a quantidade de coisas que ele manda, mas é a quantidade de pessoas que o seguem, porque o admiram. Um líder não é eleito, um líder é escolhido pelas pessoas. Ló, a palavra de Deus diz que fez uma coisa: levantou os olhos. Ele não fez uma oração. Ele não se ajoelhou: Senhor, qual dos 12 lados eu vou? Não fez isso. Ele levantou os olhos. Sabe por que ele levantou os olhos? Porque ele queria escolher o lado que tinha mais grama. Esperto. Ló tinha um problema. Sabe qual era o problema de Ló? Ló era escravo do belo. Se não fosse bonito, Ló não queria. Se Ló fosse hoje membro de igreja, ele ia querer a namorada mais linda da igreja. Ela podia ser perigosa, mas era a mais bonita. Se Ló fosse uma esposa, enquanto não trocasse o sofá, ela não ia dar paz de jeito nenhum. Se Ló vivesse em nossos dias, você não ia ver Ló em culto de quarta-feira, nunca. Ele só vinha sábado, porque sábado da gente. Ló era escravo do belo. Algum tempo atrás, eu morei em Cabo Frio e todas as noites a gente ia, sábado à noite, aliás, terminava o sábado, a gente ia para o mercado e comprava um pão de queijo chamado Duducho. Não sei se você já ouviu falar dele. É um rato com chapéu de palha, nunca acota no lugar do desenho, sempre está torto. E era baratinho. E toda vez que a gente chegava no mercado, a minha esposa falava assim: amor, e aí? Eu falei: vai no Duducho, que era bem barato. Ela pegava um pacote, levava para casa, a gente alugava um filme que se podia ver e assistia televisão comendo pão de queijo com suco de caju. Um dia eu estava com um pouquinho mais de dinheiro. Olhei para ela, ela foi montando a mão do Duducho. Eu falei: amor, não, hoje eu estou com grana. Mas Damião, uma fazenda linda. E eu pensei assim: se o Duducho com essa cara feia é bom, esse aqui deve ser espetacular. Mas Damião é caro, amor. Eu estou podendo, vai aí. É um só que você quer, um pacote? Ou não? Pega logo 2. 2 pacotes de Duducho. Botou no forno, fizemos um suco especial, um filme especial, e a gente sentou, limpamos até a casa em homenagem ao pão de queijo, irmãos. Casa limpa. Botei o pão de queijo do lado, quando eu provei, senti saudades do Duducho. Se você escolhe mal o seu pão de queijo, não há problema nenhum. Mas se seu critério de escolha na vida é semelhante ao critério que você escolhe o seu pão de queijo, você também tem um problema grave. É escravo do belo. E deixa eu dar uma palavra para você guardar. Quem escolhe mal, vive mal. E não pode colocar a culpa em Deus por causa de uma escolha que você fez. Repete com o pastor. Quem escolhe mal, vive mal. E Deus não é culpado. Deus não é culpado pelas escolhas que você fez. A palavra de Deus termina dizendo que Deus procura a Abraão depois que Ló foi embora. E sabe qual é o lugar que Ló escolheu para morar? Sodoma
e Gomorra. Escolheu sem oração, escolheu sem pedir orientação de Deus, escolheu Sodoma e Gomorra para morar. E Abraão ficou sozinho. E quando Abraão ficou sozinho, a palavra de Deus diz que Deus procurou Abraão e fez uma promessa para ele. Olhou para Abraão e disse assim: Abraão, olha para o norte, para o sul, olha para onde teus olhos podem tocar. E olha toda essa terra. E essa terra eu vou dar a você. Deus prometeu Canaã para Abraão. Eu quero que você lembre de um detalhe importante. Abraão estava numa terra que estava passando por uma das maiores secas. Aqui eu tenho vontade de voltar, mas eu já fui para Cajazeiras aqui. E lá tem seca. Eu quero que você tente imaginar mais ou menos isso, sem nada. Um lugar totalmente sem vida. Canaã passava por seca e Deus olha para Abraão e diz: eu vou te dar essa terra, todo sorridente ainda. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Abraão era rico ou era pobre? Rico. E rico faz o quê, irmãos? Rico mora onde? Mora num lugar bom. Se você chegar para um rico, tem pessoas ricas que você diz assim: olha, no céu vamos andar em rua de ouro. Ele, é mesmo, é? Ele não está ligando porque ele tem grana. Uma coisa é Deus olhar para mim e dizer: Damião, eu vou te dar um terreno, quero agora, me dá, que eu não tenho. Damião, vou te dar uma terra, qualquer coisa, Senhor, eu quero. Outra coisa é chegar para Abraão, um homem rico, e apresentar para Abraão uma terra toda seca. E eu fico imaginando, irmãos, esse diálogo. Deus olha para Abraão, sorridente: Abraão, tem uma coisa para você, uma surpresa. Quantos gostam de surpresa aqui? Ah, eu amo surpresa. Tem uma coisa aqui, aí eu fico já. E Abraão foi: eu tenho uma coisa para te mostrar, vem cá, Abraão. Aí levou Abraão para o lugar, apontou assim: olha aqui, Abraão. Aí Abraão olhou, tudo seco. Que? Onde? Está aí. Aqui. Onde? O que o Senhor tem para mim? Olha, Abraão. Aí Abraão olhou. Olha para o norte, olha para o sul. Abraão olhou. Tipo assim, cadê? É isso aí, Abraão. É a terra que o Senhor vai me dar? Ele é Abraão. Abraão. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus mostrou a terra seca para Abraão. E Abraão era um homem tão grande, um homem tão poderoso. É essa terra, Senhor, que o Senhor vai me dar? Ele amou a terra que Deus deu para ele. Ele amou a terra seca para ensinar uma lição para mim e para você. Deus também nos dá terra seca para nós amarmos. Repete com o pastor. Deus também nos dá terra seca para nós amarmos. E se há uma coisa que eu preciso aprender, é não acreditar que só porque é seco não veio de Deus. Deus nos dá terra seca para nós amarmos. O que é terra seca, pastor? Terra seca é essa esposa que tu foi arrumar, irmão. Braba, pastor. Se botar uma cobra num saco, misturar com ela, a gente não sabe quem é. Complicada, difícil. Só não sabe de nada dessa mulher, pastor. Difícil, complicada. Deus colocou ela na sua vida para você proteger ela. Deus te deu essa terra. É seca, mas é tua.
E você tem que amar. Terra seca é esse marido. Ei, pastor, caboclo complicado. Eu já escutei alguém falando eita daí. Eita. Fala, eita. Difícil, pastor. Complicado. A gente discutimos hoje, pastor. Antes de vir para cá, o couro comeu. Ele está aqui, ó. E isso fale mesmo. Ele é complicado, querida. Difícil. Mas Deus quem colocou ele na tua vida. Porque é seco, mas é teu. Aprende a amar a terra seca que Deus deu a você. Olha para o pastor, nunca diga que ela não foi enviada por Deus para você. É seco, mas é teu. Terra seca é esse filho complicado. Pastor, pintou o cabelo de verde, oh meu Deus. Essa minha filha fez um tererê, pastor. Você vai chegar em casa agora, ele vai estar esparramado em cima da poltrona, vendo televisão com o pé fedendo. E tu olha para aquela criatura, com a mecha de cabelo verde virado para cá, dá vontade de... Sem camisa. E aí, mãe, já fez o rango? Oh, meu Deus! É hoje, pastor. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, vai olhar para esse garoto que já olha para você assustado, que sabe que tu vai brigar. Hoje você não vai brigar. Vai abraçar. Vem aqui com a mamãe. Você tem um monte de defeitos. Você tem um monte de coisas que eu não gosto em você. Mas eu vou cuidar de você enquanto eu puder. É seco, mas você é meu. É seco, mas você é meu. Aprende a amar a terra seca, porque foi Deus quem mandou para você. Eu quero mostrar uma pessoa para você. Você vai conhecê-la sábado. E se ela estiver por aqui, dificilmente o culto vai ficar nessa paz. Coloca para mim, David, por favor. Ah, que essa é minha esposa, bonita beça. Esse é meu filho Douglas, que você conheceu. E aquela ali que não olha para uma foto é Ana. Ana Bárbara. A minha filha autista. Ela é autista severo. Ela tem 11 anos. Ela não fala, não toma banho sozinha. E ela depende de tudo da gente. Tudo. Essa aqui, ó. Na nossa casa não tem praticamente nada, porque ela quebra tudo. Aliás, o copo da casa, do apartamento que deixaram a gente, ela quebrou um ainda agora. Difícil. Eu já deixei funções na igreja para me adaptar à vida dela. Quando a gente se muda para algum lugar, a gente se muda pensando nela. Passa para mim, David, por favor. Ela está assim hoje. Ana Bárbara. Dá muito trabalho, muito trabalho. Minha esposa, ela não tem vindo às noites aqui acompanhar, porque precisa ficar com ela. Se tiver muita gente, como está aqui, ela não fica tranquila. Ela puxou minha família e ela é muito forte, muito rápida. Toda viagem que a gente faz,
a gente tem que pedir. Olha, a gente tem uma filha autista e a gente só consegue viajar assim, 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 assim. Ela nasceu e mudou toda a nossa vida. Meu filho teve que se adaptar. A gente teve que se adaptar. Em uma festividade de final de ano, pode passar, a gente foi para a casa de uns amigos. E nesse dia ela estava muito, muito, muito agressiva. Pulou na poltrona desses amigos. As pessoas, elas sempre são educadas, mas a gente sabe como é difícil. Quebrou as coisas da casa desse amigo. Minha esposa já não estava mais aguentando cuidar dela. E toda vez que a minha esposa não está mais aguentando, ela vai, agora é você. Isso é de madrugada. Há madrugadas que eu não durmo, porque tem que cuidar dela a noite inteira. Há dias que a gente não tem descanso, é o dia inteiro. E nesse dia ela estava muito agitada, muito agitada, muito agitada mesmo. A minha esposa perdeu a paciência com ela e falou forte. Deixa eu te dar um conselho. Isso não é algo que você tem que ver com preconceito, mas ver com sabedoria. Às vezes a gente vê um pai que está gritando e a gente julga o pai. É muito fácil você julgar a pessoa em um momento. Mas você não sabe o que já aconteceu com aquele pai, com aquela mãe. E há pessoas que, infelizmente, o mundo virou um lugar tão difícil que as pessoas esperam o seu momento mais fraco para destruir tua reputação. É terrível isso. E a minha esposa estava chateada e disse: Damião, cuida dela. Pegamos uma van para sair de um lugar para outro lugar. E eu me lembro que uma pessoa bem intencionada, no meio de toda aquela luta, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, ela olhou para mim e disse assim: Damião, está na hora de você repensar em colocar essa moça em um local para tua esposa poder descansar. Não tem mais condição dela morar lá e ficar com vocês. A pessoa fez isso com a maior das boas intenções. E de verdade, irmãos, eu fiquei pensativo. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? A gente não aguenta mais, não aguenta. No dia seguinte ela estava terrível, quebrando as coisas, mordendo pessoas. Eu peguei a Ana e minha esposa, leva ela para passear. E eu fui para a praia do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Estava com a perna machucada na época. E eu comecei a andar com ela na praia, para ela cansar, para voltar para casa, para ela poder dormir e dar descanso para a gente. Comecei a andar com ela, andar, e ela brigando, lutando, reclamando. E eu fiquei durante muito tempo andando na areia da praia do Flamengo, e ela lutando. Teve um momento que eu não aguentei, e eu falei forte: para, Ana, para. E ela largou da minha mão, irmãos, e saiu correndo. E quando ela tem lugar com água, ela corre, mergulha e vai para o fundo. Eu falei: meu Deus, machucado mesmo, eu plantei uma corrida. Corri, mas em vez dela ir para a água, ela sentou numa calçada, botou a mão no rosto, ficou balançando. Ela estava tentando me dizer que ela estava cansada, mas ela não conseguiu. E eu vi minha filha balançar o rosto e no fundo entender que ela atrapalha. No fundo entender que ela atrapalha. E ela ficou sentada na beira da calçada
balançando o rosto, olhando para mim como quem diz: ninguém me quer, papai. E naquele dia, irmãos, eu fiz uma promessa para ela. Abracei minha menina e disse a ela: papai nunca vai abandonar você, nunca, nunca vai te abandonar. Ela só tem isso para oferecer. Só isso, um sorriso. Ela não tem mais nada para dar. E eu abracei a menina e falei: nunca papai vai deixar você. É seco, mas você é minha. Foi Deus quem botou você na nossa casa. E nós vamos cuidar de você. E mesmo que mude toda a nossa vida, nós vamos te amar. Abraão amou Canaã. E sabe o que Deus fez? Você é espetacular, Abraão. Vou fazer de você uma bênção. Todo lugar que você for, as pessoas serão abençoadas através de você. Deus achou Abraão tão espetacular que olhou para Abraão e disse o seguinte: Abraão, olha para as estrelas do céu, areia do mar. Vou te dar um descendente. Só que quando Deus falou isso, Abraão olhou. Sara já era velha, ele velho. Ele olhou: que história é essa? Vou te dar um descendente. A palavra de Deus diz que ele riu, mas riu com força. Riu como quem ri de uma piada. Olhou para Deus e disse: como é? Repete. E ele disse: vou te dar um descendente. E Abraão caiu na gargalhada e disse: repete, que essa foi ótima. E Deus repetiu: vou te dar um descendente. Você vai ter um filho. E você está rindo tanto que quando esse filho nascer, você vai colocar o nome dele de gargalhada. Ele: beleza. Se eu for pai, coloco o nome do garoto de gargalhada. E não deu outra. Isaac nasceu. Em hebraico, Isaac, gargalhada. Tudo porque ele amou a terra seca. Eu queria nessa noite perguntar se você também não quer fazer isso. Abraça quem está do teu lado e: pastor, isso é perigosa demais. Pastor, essa filha tu não sabe. Tu não sabe, pastor. Agora diga para ele, para ela, diga assim: é seco, é seco, é seco. Mas diga: mas eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. É seco, mas foi Deus quem colocou você na minha vida. Não vou te abandonar. Eu vou te amar. E sabe o que vai acontecer, querido? Deus vai te procurar. E vai te abençoar. E vai te iluminar. E vai tornar a sua vida feliz. Porque você aprendeu a amar a terra seca. Quer fazer essa oração junto com o pastor? Fique em pé então, mas junto da tua terra seca. Junto da tua terra seca. Vamos cantar de novo? Vamos cantar outra vez? Às vezes é preciso uma Ana na nossa vida. Às vezes é preciso um filho complicado. Pastor, por que não é perfeito? Porque Deus mandou para você a terra seca. É seco, mas é teu.
entre montanhas que nunca. Coloca a letra para mim. Por isso estou. Às vezes é preciso. Pastor, por quê, pastor? Por quê? Por quê? Porque Deus quer que você ame e não abandone. Não faz isso com essa pessoa, não. Fica do lado. Pastor, eu tenho uma avó que é bem velhinha, dá tanto trabalho, eu sei. Ama, 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 ama. É seco, mas é teu. Do que qualquer luz. Às vezes é preciso uma montanha. Pastor, eu tenho criatura. Abraça essa menina. Você é minha. E foi Deus quem colocou você na minha vida. Às vezes é preciso. Saí de casa agora. Ela pegou todas as escovas de dente e ficou estereotipando todas as escovas. Pegou a granola e espalhou no chão, além do copo quebrado. É seco, mas é meu. E papai vai proteger ela todos os dias. Todos os dias. E alguém pergunta, pastor, você quer que sua filha seja curada? Eu quero que a minha filha seja feliz. Eu quero que ela sinta que aquela é a família dela. Eu quero que ela sinta que ela pode contar com a gente até o fim. E é isso que é o coração de Abraão. Então Deus pegou Abraão, e de tanto amor que ele teve por Sara, quando Sara não pôde dar filhos, tanto amor que ele teve por Ló, tanto amor que ele teve pela nação, ele foi lutar pelo sobrinho. Deus olhou para ele: você é espetacular. Você vai ser o pai da fé, o pai de todos aqueles que acreditam. Porque um dia ele amou a terra seca. Querido Deus, obrigado por essa palavra. Quero pedir em nome de Jesus que venha abençoar a todos os que estamos aqui. É difícil, Senhor, às vezes a paciência não é suficiente.
E o Senhor não condena ninguém por às vezes não ter paciência. O Senhor fica triste quando a gente não tem amor, quando a gente quer deixar, quando a gente quer abandonar, quando a gente quer viver uma vida tão perfeita que não aceita pessoas que não sejam perfeitas do nosso lado. E está na hora, meu Deus, da tua igreja passar a amar a terra seca. Está na hora da tua igreja mostrar para o mundo que nós amamos as pessoas, independente dos defeitos que elas têm. E elas, quando são amadas, elas se sentem atraídas. Aí elas vêm para cá. Eles se amam tanto que eu também quero compartilhar esse amor. Aí as pessoas virão para cá, para a igreja. A palavra mais poderosa é o amor pelos desfavorecidos. O sermão mais poderoso é ajudar aqueles que não têm ninguém por eles. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dá outro abraço, repete as palavras, fala, é seco, mas é meu. Interessante. A pessoa que vai ser batizada hoje vai cantar. Tem uma pessoa que vai cantar, não é isso? Uma música especial? Cadê a música? É tu? Vem cá cantar. Deus abençoe você. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu peço a vocês que me acompanhem a letra dessa música, que Deus possa tocar no seu coração. Admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação, me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me pressiona, o que eu irei sentir quando o céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Vai esperar nosso Deus, né? Nós estamos esperando muito em breve Ele voltar, porque a gente vai subir aos céus e vai morar junto com Ele. Estava aqui admirando o céu, imaginar você, vendo a beleza de tua criação, me deu vontade de te ver.
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando o céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas meu maior desejo é ver você. Mas meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Amém? Eu perguntei se isso não ia, seria importante falar nesse momento. Eu saí de casa perguntando para Deus o que pregar. Eu falei, Senhor, qual a palavra? E eu não sei por que me aconteceu isso. E eu preguei esse sermão hoje. E por providência, porque Deus sabe de todas as coisas. O Jânio, que vai ser batizado hoje, ele é autista. E a Joselma, a irmã dele, ela é autista também, ela é especial também. E a mamãe dele, vem cá. Uma bênção. Amor, amém. Há outros autistas aqui na igreja também. Outros autistas. E o ancião disse à igreja que essa igreja é uma igreja que ama as pessoas especiais. Louvado seja Deus por isso. E essa igreja vai sempre prosperar. Que Deus abençoe. Jânio, olha para o pastor. Você está bem? Você aceita a Bíblia como a palavra de Deus na sua vida, Jânio? Amém. Você aceita Jesus como seu Salvador? Amém. Você acredita que a igreja adventista é a igreja verdadeira? Amém. Amém. Você quer ser batizado hoje nessa igreja, Jânio? Amém. Quantos recebem Jânio como das Malvinas, membros das Malvinas, recebem ele como membro da igreja? Levanta a mão. Amém. Então o pastor Elton vai batizá-lo nesse momento. Querido irmão Jânio, conforme o seu testemunho público para a remissão dos seus pecados, o pastor Elton Wagner te batiza, cumprindo o legado do mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele é grande. Os que estão felizes, ficamos em pé nesse momento para a oração final deste culto. Fecha teus olhos. As pessoas que nos visitaram,
Amanhã nós teremos culto. Se você quiser ouvir de novo a palavra de Deus, você é nosso convidado especial. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que ouviram e viram da graça de Deus nessa noite. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e que Deus te acompanhe.